Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, pessoal, estou aqui para comentar sobre uma questão da nossa prova, da nossa avaliação. Vocês lembram que tinha uma questão assim, envolvendo algumas organelas. Então, o número 1 era o retículo endoplasmático rugoso, que está ligado à carioteca, que é a membrana do núcleo, o complexo de Golgi e as vesículas de transporte, tá? E aqui a membrana plasmática. Então, eu estou representando com esse desenho uma parte de uma célula simples. Então, era para você me dizer lá, identificar as organelas, 1, 2 e 3, que era o retículo, que era o complexo de Golgi e a vesícula de transporte, tá? E era para você me dar um exemplo prático que envolve essas organelas trabalhando nas nossas células. Pessoal, essa é uma questão importantíssima. Você precisa entender esse conteúdo para que você perceba a importância que tem essas organelas dentro das nossas células. Então, vamos imaginar que você vai comer aquele sanduíche que você adora hoje, tá? Você sabe que você precisa digerir aquele sanduíche e que os nutrientes daquele sanduíche vão ter que entrar nas tuas células para te dar energia. Afinal de contas, é por isso que a gente come, não é verdade? Então, você lá ingeriu o sanduíche, ele foi digerido pelas enzimas digestórias, né? As enzimas são produzidas pelo pâncreas e vão por um canal até o intestino, pelo próprio intestino, pelo estômago. Então, são órgãos que produzem as enzimas para que você tenha aquele sanduíche reduzido a unidades, a moléculas, para que essas moléculas possam ir para a corrente sanguínea e penetrar nas nossas células para nos dar energia, certo? Muito bem. Então, imagine que essa daqui seja uma célula do pâncreas e está produzindo enzimas para você poder digerir o seu sanduíche. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai entrar em ação. Primeira coisa, não existe aqui retículo endoplasmático e ribossomos. Quando os ribossomos estão associados, que são esses pinguinhos aqui ó, que eu estou representando, quando os ribossomos estão associados a esse sistema de membranas, de canais, né, envolvidos por membranas, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, só, tá? Então, ele está produzindo as proteínas. Esses pontinhos amarelos, eu estou representando as proteínas, tá bem? Então, está produzindo as proteínas de que tipo? Essas proteínas são as enzimas. E aí acontece o seguinte, um pedaço da bolsa do retículo endoplasmático rugoso se desprende e vai até o complexo de Golgi. As enzimas têm que chegar aqui no complexo de Golgi porque é a partir daqui que vai ocorrer o empacotamento, a liberação dessas enzimas, tá? Então, o complexo de Golgi, essa bolsinha que vem do retículo endoplasmático rugoso, se funde aqui, liberando as proteínas do tipo enzimas aqui dentro. Aí, o que acontece? Esse complexo de Golgi, ele está empacotando, ó, tá vendo? Ele está secretando e despachando pequenas bolsas contendo as proteínas enzimas dentro. Essas bolsas são as vesículas de transporte. São elas que migram pelo citoplasma em direção à periferia da célula, se fundem aqui com a membrana plasmática da célula, liberando as enzimas para fora da célula. Sabe para onde vão essas enzimas, pessoal? Essas enzimas aqui estão indo para dentro do intestino, aonde o teu sanduíche está lá sendo digerido. Entendem? Lá onde você engoliu os pedaços, foram lá para dentro do intestino. Então, essas enzimas vão por um canalzinho e vão desembocar dentro do intestino. Então, nessa questão, era isso que eu queria que vocês me dissessem. Que o retículo endoplasmático rugoso produz as proteínas, elas são armazenadas e empacotadas pelo complexo de Golgi, que as vesículas de transporte levam as proteínas para fora. Esse era um exemplo em relação a enzimas digestórias produzidas por uma célula do pâncreas. Você poderia ter citado o exemplo de hormônio insulina sendo produzido pela célula do pâncreas e sendo liberado para a corrente sanguínea. Isso aqui é a liberação de substâncias importantes para atuar em outros locais do corpo, entendem? Então, muitos alunos me fizeram isso, colocaram, porque o retículo endoplasmático sintetiza proteína, ou o complexo de Golgi produz lisossomos, produz acrossomos, citaram todas as funções desvinculadas, que não era o caso nessa questão, entendem? Aqui, quando o complexo de Golgi produz uma bolsa e ela permanece na célula
e vai digerir substâncias aqui dentro. Digestão, pessoal, é diferente. Aqui é simplesmente a liberação de substâncias. Aí sim é o lisossomo, tá? Então essa aqui, essa bolsa é o lisossomo e ele vai digerir substâncias que penetram na célula ou organelas da própria célula. É bem diferente em relação a isso que nós perguntamos na questão para você. Eu fiquei, de certa forma, um pouco triste, porque é uma questão assim que eu acho fantástica. É a sua célula trabalhando para que você possa digerir um simples sanduíche, entendem? Se vocês não tiverem enzimas, não há digestão. E se não tiver a célula trabalhando e produzindo essas enzimas, não é? Então, olha a importância disso, né? Eu sou apaixonada por isso. Então, eu tento passar um pouco dessa paixão para vocês, para que vocês apliquem isso no dia a dia, para que vocês entendam isso. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós concluímos as organelas celulares, nas últimas aulas nós falamos sobre o núcleo celular, sobre cromossomos, sobre cromatina, e hoje eu convido vocês para fazer um pouquinho de exercício comigo. Então, eu gostaria que vocês pegassem a apostila, tá? Vou dizer para vocês a página e bora trabalhar um pouquinho nos exercícios, ok? Muito bem, pessoal. Página 29, tá? Vamos lá, diz o seguinte, é número 1. O núcleo interfásico eucariótico apresenta um envoltório poroso que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. Qual é a função dos poros presentes no envoltório nuclear? Vejam, o núcleo tem que se comunicar com o citoplasma, certo? Por isso que a membrana nuclear, por isso que a carioteca é cheia de poros, de orifícios, de buraquinhos, para fazer um intercâmbio entre o núcleo e o citoplasma. Você sabe que quando uma célula vai se duplicar, antes de mais nada, o material genético precisa se duplicar para igualar o número cromossômico, tá? O que acontece então? Daquele sanduíche que você comeu lá tomate, carne, alface, enfim, tem esses seres aí, que era o animal, os vegetais, eles possuem DNA, você está ingerindo o DNA deles. E aí no seu tubo digestório você vai digerir o DNA e vai libertar os pedacinhos pequenos que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão para a corrente sanguínea e vão penetrar nas células. Chegando na célula, no citoplasma, esses nucleotídeos eles têm que penetrar no núcleo. Para quê? Para que o DNA possa se utilizar dessas unidades para fazer cópias de si mesmo. Nada cai do céu, né? Você é um ser heterótrofo, você come para ter os nutrientes que seu corpo necessita. Então, tem que ter esse intercâmbio entre núcleo e citoplasma. Então, os nucleotídeos penetram no núcleo através dos poros para que o DNA possa se duplicar. Esse é um exemplo que você pode colocar aí. Tá legal? Número 2, você tem aqui, ó, você vai acompanhando aí na imagem, né? Eu coloquei aqui legal para você, eu vou lendo enquanto isso. Analise a seguir um clássico experimento feito pelo cientista italiano Balbiani em 1893 que demonstra a importância do núcleo. Utilizando amebas, amebas são protozoários, são seres unicelulares, né, pessoal? Em 2 pedaços, tá? Então, cortou a ameba em 2 pedaços ali. Em um anucleado e outro nucleado, tá? Então, um pedaço aqui ó, ficou sem o núcleo e outro pedaço ficou com o núcleo. Muito bem. Balbiani observou que apenas o pedaço anucleado sobrevivia. Em seguida, implantando o núcleo de outra ameba no pedaço sem núcleo, este continuava vivo e capaz de se reproduzir. Então, percebam, né? Naquele pedacinho que ficou sem o núcleo, quando ele colocou o núcleo de outra ameba, ele conseguiu se manter vivo. No pedaço que ficou sem núcleo, que não foi colocado núcleo nenhum, ele morreu. Então, o que a gente observa aqui? Que o núcleo tem uma importância fundamental, ele controla o funcionamento da célula, pessoal, inclusive a reprodução. E então, é isso que você vai dizer ali, ó. Com base no experimento, responda as questões. Qual foi a interpretação de Balbiani em relação a esse experimento? Então, que o núcleo justamente, né, controla o funcionamento da célula, que é o metabolismo, e a reprodução também. Tá legal? Por que o fragmento anucleado morreu? Justamente porque não tinha material genético para comandar as funções da célula. Tá? Olha que bacana isso. Bom, vamos lá, eu vou passar agora um outro exercício aqui que a gente vai ver. Esse daqui que você tem aí no número 3, tá? Então é o seguinte, sobre a imagem a seguir responda as questões. Qual é o processo representado na imagem? Por que ele ocorre? O que você está observando aqui comigo, galera? Olha que fantástico isso. Aqui você tem a molécula de DNA, certo? Lembra que a gente comentou várias vezes que parece uma escada? Aqui você tem os corrimões e os degraus.
O que que representa, o que que tem nos corrimões mesmo? Olha lá o que que tem. Os fosfatos, representados por essas bolinhas, e a pentose, que é a desoxirribose. Isso aqui forma um corrimão, tá? E aqui do outro lado o outro corrimão. E as bases nitrogenadas aqui, ó, formam os degraus. Sempre a adenina com a timina, a citosina com a guanina, tá? Muito bem. Só que ele está perguntando para você o que está acontecendo aqui. Então, esse DNA, ele se enrola de tempo em tempo sobre esses grupos de proteínas aí chamados estonas, tá? E esse emaranhado se enrola ainda várias vezes sobre si mesmo, formando o que a gente chama de cromatina. Lembre-se que no seu núcleo, né, de células que não estão se dividindo, você tem o DNA na forma de cromatina. Pois bem, o que a imagem está mostrando para a gente? Que a cromatina está se enrolando muito mais, está se condensando muito mais sobre si mesma, formando um emaranhado muito mais compacto, muito mais condensado, que é o cromossomo, pessoal. E antes de ficar totalmente emaranhado assim, essa cromatina se duplica, tá? Por quê? Porque essa célula vai entrar em divisão, é só por isso, tá? Então, a cromatina vira cromossomo quando uma célula vai entrar em divisão. Para que os cromossomas possam ser separados para os lados opostos da célula antes dela se dividir, ficando igual o número para cada lado, e depois a célula se divide então. Então, qual é o processo representado na imagem? É a condensação da cromatina em cromossomo. É isso que está acontecendo. Por que ele ocorre? Porque a célula vai entrar em divisão. Fantástico, né, gente? Eu acho isso demais. Muito bem, vamos para o próximo exercício? Bom, virando a sua página aí, vamos lá comigo. Ah, desculpa, tem a letra B ainda que pergunta ali, ó, da imagem anterior. Considerando o ciclo celular, como é possível diferenciar cromatina de cromossomo, tá? Não vi que tinha a letra B, vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. Opa! Como é que eu vou saber quando que é cromatina e quando que é cromossomo? Galera, simples assim. A cromatina vai estar nas células sem divisão, em interfase. Quando uma célula entrar em divisão, vai ter os cromossomos, tá? Então, cromatina em células sem divisão e cromossomo em células em divisão, tá? Beleza. Diz uma outra aqui, ó. As extremidades dos cromossomos são importantes na manutenção da estabilidade do material genético, passado de geração para geração, e são chamados as extremidades que protegem os cromossomos. Lembra que nós comentamos? São os telômeros. É como se fosse aquele, tipo um adesivo, uma fitinha que você tem ali na ponta do cadarço, tá? Para não deixar o cadarço, né, esfiapar, estragar, tá bom? Então, os telômeros fazem mais ou menos uma função assim de proteção em relação às extremidades dos cromossomos. Agora sim, vamos passar para esse exercício aqui, ó. Diz o seguinte: a micrografia a seguir mostra o núcleo de uma célula de mamífero em que é possível identificar o corpúsculo de Barr. Sobre essa célula, responda as questões. Indique com uma seta a localização do corpúsculo de Barr. Então, está aqui indicado para você ver, ó, é isso aqui o corpúsculo de Barr, aqui está a setinha, ó. Esse aqui, essa manchinha. Vocês lembram o que é esse corpúsculo de Barr? É a cromatina sexual, é um dos cromossomas X das células dos mamíferos, das fêmeas, né? No caso também de nós mulheres. Então, um dos nossos cromossomas sexuais, ele é grande, ele fica ali enrolado, compactado, aderido, grudadinho na carioteca. O outro fica ativo aqui, formando aqui a cromatina no meio do núcleo, tá? Corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. A célula da qual foi retirado esse núcleo é de uma fêmea ou de um macho? De uma fêmea, né, pessoal? Porque é ela que tem os dois cromossomas sexuais iguais, grandes, do mesmo tamanho. Então, um deles fica ali condensado na carioteca, tá? O macho só tem um cromossoma sexual X. Então, ele não apresenta a cromatina sexual, tá? Letra C. Que cromossomos sexuais serão encontrados se for realizado um estudo do cariótipo dessa célula? Se você sabe que tem uma cromatina sexual, são os cromossomos sexuais XX, tá? Então, de uma fêmea ou de uma mulher. Então, cromossomos sexuais XX. Muito bem.
Vamos aproveitar que tem mais uma questão bacaninha aqui para você. Ó. Um geneticista, adotando o mesmo critério utilizado para a montagem do cariótipo da espécie humana, montou o cariótipo de determinada espécie animal, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando 2 cromossomos distintos. Considerando que o padrão de determinação do sexo nessa espécie desconhecida é igual ao do ser humano, determine quantos cromossomos existem respectivamente nos óvulos, nos espermatozoides e nas células musculares desta espécie animal. Pessoal, 10 pares, mais ali 2 que ele fala distintos, então mais um par, tá? Então seriam 11 pares, ou você diz 22 cromossomos. É como no nosso caso, nós temos 46 cromossomos ou 23 pares, tá? Então 11 pares, 22 cromossomos. Então eu pergunto para vocês, nos gametas eles têm que ter a metade. Então, nos gametas de 22 cromossomos são 11 nos óvulos e nos espermatozoides, porque vocês sabem que eles vão se juntar no momento da fecundação, restabelecendo o número normal. E o que ele pergunta mais ali, vamos lá, tarará, células musculares. Células musculares é uma célula diploide, é o seu corpo, que resultou de uma célula que era o zigoto da fecundação. Então, tem que ter o número total. No nosso caso, qualquer célula corpórea, 46 menos as da linhagem lá dos testículos e dos ovários, tá? Que vão formar os gametas, que tem que ter a metade, são as células haploides. Então, aqui, no caso, são 11 cromossomos em cada gameta, são 22 nas células musculares dessa espécie. Tá certo? Muito bem. Letra B. O sexo a que pertence o animal da espécie em questão. Que sexo será que é? Dá para a gente saber quando ele diz ali, ó, restando 2 cromossomos distintos. Distintos são diferentes. Se são diferentes, então é um macho. Porque lembra que ele tem um cromossoma sexual X maior e um cromossoma sexual Y menor. Porque ele disse ali que ele tem o mesmo padrão da espécie humana, tá? Então dá para saber que é macho por isso. Bacana, né? Agora eu vou convidar vocês para passar comigo lá para caderno de atividades. Pessoal, página 14, tá? Vamos mudar aqui. Ó, essa imagem aí do exercício 38, tá legal? Vamos lá? Diz o seguinte, a imagem a seguir é uma representação da estrutura encontrada no núcleo da célula. Claro, né, pessoal? Olha aqui, ó. DNA se enrolando sobre si mesmo, formando cromatina, ó, cromatina, tá legal? Então, numa célula sem divisão. Aí, quando a célula vai entrar em divisão, a cromatina se duplica e se enrola muito mais, mas muito, formando a estrutura de cromossomo, né? Muito bem. Pergunta-se o seguinte, circule a molécula de DNA. Então, você vai circular aqui o DNA, ó, tá? Pode circular tudo aqui, ó. Tá aí já circulado para você ver. Indique por meio de uma seta o cromossomo, galera. Este é o cromossomo, ó, indicado por meio de uma seta. Explique a importância do processo da compactação do DNA. Bom, pessoal, o DNA é uma molécula enorme, gigantesca. Seria maior, comparado a uma célula, ele é maior que uma célula. Então, ele tem que se compactar muito, mas muito, para se organizar, para caber dentro do núcleo. E ao mesmo tempo proteger a sua informação genética, os seus genes, tá? Então essa é a importância da compactação aí da cromatina do DNA em forma de cromatina. Tudo bem? Muito bem. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem, olha, ó, tem o exercício 39, tá? Na próxima aula eu faço o desenho do que está pedindo aqui para você. Mas eu gostaria muito que você se adiantasse e fizesse. Quem será que vai fazer, hein? Ah, se você pudesse dar uma olhadinha, dar uma espiadinha. Façam lá, tá legal? Nós vamos passar para a página 15. Vamos fazer aqui os últimos exercícios. 41, diz o seguinte na página 15. O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que conheceu como componente fundamental das células. O núcleo como um componente fundamental. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Eu pergunto para vocês, o núcleo só é encontrado em células eucariontes.
Portanto, as bactérias não apresentam essa organela. Verdadeiro, né, pessoal? Falamos muito sobre isso. Não esqueçam que bactéria tem DNA. O DNA da bactéria só não está numa estrutura arranjada de núcleo, tá? 2. Existem células eucariontes com um núcleo? Existe. Muitas células do nosso corpo têm apenas um núcleo, tá? Células com vários núcleos, será que existe? Existe. A célula muscular estriada esquelética, essa que está presa ao nosso esqueleto, né? Aqui no caso do músculo do bíceps, suas células têm vários núcleos, tá? Então, tá correto. E diz ali que outras são anucleadas. Será que tem célula no nosso corpo que não tem núcleo? Tem, as hemácias. Por isso mesmo, as hemácias, por elas não terem núcleo, é que elas duram aproximadamente lá 4 meses e elas são destruídas, elas não conseguem se multiplicar, elas não conseguem se dividir. Não há o comando dessa reprodução celular sem o material genético, como você viu lá no experimento de Balbiani com relação às amebas, tá? Então, essa questão está verdadeira. Próxima, o núcleo abriga o código genético das células. O código genético das células, com certeza, uma sequência de nucleotídeos, uma sequência de DNA forma um gene, tá? Então, o núcleo abriga o código, sim, uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm informação genética. Perfeito, né, minha gente? Última, a carioteca é o envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula? Não, a gente comentou ainda que você vai comer sanduíche e tal, né? Vai liberar lá o DNA dos elementos lá que estavam no sanduíche, são digeridos, os nucleotídeos vão entrar na célula, vão passar do citoplasma para dentro do núcleo para que o DNA possa se duplicar, tá? Então, aqui, ó, esse cromossomo fez uma cópia aqui dele, ó, tá? Então, tem que ter o material que vem da alimentação, pessoal. Então, erradíssima 4. Vamos ficar com a letra D de dado. Próxima questão. Na espécie humana, o número de cromossomos presentes em um neurônio, um espermatozoide, óvulo e na célula adiposa. A célula adiposa é a célula de gordurinha, tá? Graças a Deus eu não tenho, né? Não, mentira, tenho, né? Respectivamente. Então, vamos lá. Primeiro, neurônio. Quantos cromossomos tem no neurônio, pessoal? Qual é o nosso número padrão? 46. Então, vejam. O espermatozoide com 23, fecundou um óvulo com 23, formou uma célula ovo ou zigoto com 46. A partir desta célula, sempre que ela antes dela se dividir para formar o nosso corpo, os cromossomos se duplicam para que o número se mantenha igual. Então, o seu corpo é feito por 46 cromossomos. Então, a gente vai conter ali nos neurônios 46, espermatozoide metade, 23, óvulo metade, 23, célula adiposa 46. Ficamos com a letra C de casa. Muito bem. Último exercício para animação da galera. A biologia forense é uma área que utiliza diferentes conhecimentos da biologia para investigação e elucidação de crimes. Conceitos de genética são alguns dos mais utilizados. Analise as afirmações descritas e marque V para verdadeira e F para falsa. Vamos lá. Deixa eu passar aqui para você olhar essa imagem aqui. Vocês lembram o que é isso aí? Isso aqui é um cariótipo. É o estudo dos cromossomos em relação ao tamanho deles, a forma, o número, tá? Então, olha o que pergunta para você ali. Cariótipo é o conjunto de cromossomos da espécie, considerando o número, tamanho e forma deles? Verdadeiro. O corpúsculo de Barr corresponde ao cromossoma Y ativo dos machos? Não, corresponde ao cromossoma X inativo das fêmeas. Os cromossomos autossomos são os cromossomos não sexuais e, portanto, na espécie humana são 44? São, galera, ó, você tem aqui 21, 22. 22 pares de cromossomos autossomos e um par de cromossomos sexuais, tá? Então, 22 pares de cromossomos autossomos é a mesma coisa que 44 cromossomos autossomos. Um par de sexual ou 2 sexuais, certo? Então, beleza. Próxima. Cromossomos que constituem o mesmo par são chamados homólogos? São. Este cromossominho você recebeu da mãe pelo óvulo e este que está no mesmo par, porque tem a mesma sequência, são equivalentes, veio do espermatozoide através do pai, tá? Então, são os pares de homólogos, são equivalentes. Este cromossomo não é igual a este, tá? Então, eles não são do mesmo par, eles não formam o mesmo par,
tudo bem? Os que formam o par equivalente são os homólogos. Então, sempre correspondente da mãe vai ter um do pai, os homólogos. Verdadeiro. As extremidades dos braços dos cromossomos são chamadas de centrômeros? Não, as extremidades são telômeros. Centrômero é uma constrição do cromossomo, é aquela que depende lá, que pode estar um pouquinho mais para cima, que são os cromossomos submetacêntricos ou acrocêntricos ou bem no meio, né? É um estrangulamento da cromatina, tá? Esse é o centrômero. Então, falsa. Última, o nucleolo é o nome da membrana que isola o material genético das células eucarióticas. Como é o nome da membrana, pessoal? Carioteca. A membrana nuclear se chama carioteca. Nada a ver com o nucleolo. O nucleolo é um corpúsculo, é um emaranhado de RNA que fica dentro do núcleo. É um RNA ribossômico, é um RNA associado a proteínas que formam os ribossomos das nossas células. Tudo bem? Pessoal, fiquem bem, mas olha só, tô triste porque tem gente que não está assistindo aula, tá? O importante, a gente já comentou isso várias vezes com vocês, por mais que seja difícil, tem toda essa história, e acho que todos os professores falam a mesma coisa, né? Vocês já estão cansados de ouvir. Mas é que talvez é um estímulo que a gente está tentando passar para vocês. É um momento difícil, tal, para todo mundo, mas vejam, acompanhem as aulas, tá? Você pode se organizar em casa e assistir a hora que você quiser, que você esteja mais disposto, né? Mas só não pode deixar de assistir, porque senão depois, lá na nossa prova, aparecem coisas que dá para ver que vocês não estão assistindo, né? Vejam, faz parte da pesquisa, você está lá, recebeu uma avaliação, olha na apostila ou olha nas aulas, é uma forma de você aprender. Agora, só copiar do colega com os erros lá, igualzinho do colega, não está dando certo, gente, tá? Então, vamos caprichar um pouquinho mais. Então, um beijo para vocês e até a próxima.